Habemos Papam, povo de Deus. Essa notícia já é muito conhecida, né? Se espalhou igual fogo na palha. Então tudo isso nós já sabemos. Sabemos o nome do nosso novo Papa, Leão XIV. Muito bem. Mas é justamente a partir desse nome que ele escolheu que eu queria trazer brevemente aqui uma reflexão para nós, entendendo o tempo de batalha espiritual que nós estamos, de combate espiritual, e como que o nome do novo Papa está associado pelos céus, foi Deus que escolheu isso, a providência divina, a esse tempo de batalha espiritual. Muito bem, então o nome dele é Leão XIV. Se é Leão XIV, obviamente, pressupõe que teve um Leão XIII, exatamente. Foi o último leão que teve, Leão XIII. Ok. Quem foi Leão XIII? É isso que daí nós vamos entender algumas coisas aqui para esse tempo desse novo Papa agora. Leão XIII foi o Papa que acompanhou a Igreja na virada do século XVIII, ou melhor, desculpa, do XIX para o século XX, dos anos 1800 para os anos 1900. Esse foi Leão XIII. Leão XIII, algumas situações aqui, características bem interessantes. Em 1883, ele instituiu o mês de outubro como um mês especial para a oração do Rosário, através da encíclica Supreme Apostolatus. Veja bem, nós temos um Papa, Leão XIII, que instituiu o mês de outubro para o mês do Rosário. Olha aí, Nossa Senhora. Quando que Leão XIV foi eleito? Agora, Rosário, né? Maio, mês de Maria também, né? Depois, Leão XIII, ano seguinte, 1884, ele teve a famosa visão do tempo de Satanás atacando o mundo. O que aconteceu aqui? Um dia ele estava rezando, Leão XIII, na capela. Quem estava ali testemunha que ele parou depois da comunhão, ficou um breve tempo, um certo tempo, melhor, não breve, não, um certo tempo, em profundo interiorização, em oração, como se fosse um êxtase. Ele não parecia não ver nada, não falar com ninguém. E quando ele volta disso, que ele termina a celebração da Santa Missa, ele chama o seu secretário e ele passa para o secretário anotar uma oração. Por quê? O Papa teve uma terrível visão. Ele viu nessa visão, Leão XIII, Satanás diante de Jesus. E Satanás dizia para Jesus: me dê mais um tempo e eu vou destruir a sua igreja. E Jesus dizia para Satanás: você não vai fazer isso. Você vai ter um tempo, mas você não vai fazer isso. Então, Leão XIII viu Satanás se levantando contra a igreja. Ele está no ano 1884. Ele entendeu que se levantar-se de Satanás contra a igreja seria nos anos seguintes, entrando para o século XX. E foi justamente o que aconteceu, né? Nós temos o século XX, como foi um século terrível, o século passado. Nós tivemos as duas grandes, terríveis guerras mundiais. Milhões de pessoas foram mortas. Nós tivemos o levantamento do comunismo. Milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. Nós tivemos aí o ano dos anos 60, a Revolução Sexual. Uma revolução que trouxe sofrimento e tem trazido até hoje, né, para as famílias, para a destruição da família, destruição da juventude, afastamento da fé. Enfim, tantas outras ideologias de morte que foram surgindo-se, foram crescendo nesse século passado, século XX, uma ação de Satanás. E diante disso, então, o que o Leão XIII fez? Como eu disse, ele chama o seu secretário e compõe uma oração. Qual oração? Um pequeno exorcismo. Aquela oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as potestades do demônio, etc, etc. E ele pediu que essa oração fosse rezada ao final de cada Santa Missa. E durante muitos anos a igreja fez isso. A oração de São Miguel Arcanjo ao final das missas, combatendo diretamente o demônio. Leão XIII. Depois disso, ele escreveu um outro exorcismo. Esse é um exorcismo pequeno, né? Um clamor a São Miguel, na verdade. Não é bem um exorcismo, mas um clamor a São Miguel para que nos defenda contra o maligno. Depois disso, aí sim, Leão XIII compôs uma oração de exorcismo mesmo, para que os padres, né, pudessem usar em situações de exorcismo. Tá.
Depois, lá vamos de nós novamente com Leão XIII. Em 1899, quase na virada do século, ele consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. E ele disse: esse é o maior ato do meu pontificado. Amava muito nosso Senhor, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Logo ali também, na virada do século, ele consagrou o mundo ao Espírito Santo. A beata Helena Guerra, foi, na verdade, agora Santa Helena Guerra, uma freira, foi canonizada agora pelo Papa Francisco. Santa Helena Guerra escreveu ao Papa Leão XIII, pedindo a ele essa consagração do mundo ao Espírito Santo. E o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Espírito Santo. O que nós tivemos depois dessa consagração? Já no século XX, o derramamento dos carismas do Espírito Santo. O Espírito Santo veio em abundância sobre a igreja e continua, claro, vindo até hoje. Por isso que nós precisamos estar muito abertos à ação do Espírito Santo. Então, Leão XIII, consagração do mundo ao Espírito Santo. Leão XIII é muito conhecido também pela sua encíclica Rerum Novarum, ou seja, sobre as coisas novas. Que coisas novas que ele está falando? Ele estava dizendo sobre uma mudança que estava tendo nas sociedades em relação a questões sociais. Então, no início, ele escreve a primeira encíclica da igreja diretamente sobre as questões sociais. Nessa encíclica, na Rerum Novarum, ele escreveu a Rerum Novarum em 1891, ele defende o direito dos trabalhadores, ele defende o direito dos trabalhadores a se organizarem para buscar também os seus direitos, ele fala sobre a desigualdade social, uma frase dele nessa encíclica: a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número ao lado da indigência de uma multidão. Então ele faz essa crítica à desigualdade social. Mas também nessa encíclica, na Rerum Novarum, Leão XIII foi profundamente crítico do socialismo e do comunismo. Ele vai dizer que o socialismo, ele promove a injustiça, a inveja entre as classes, aquela luta de classes de Karl Marx, né? Ele promove a injustiça, ele fere o homem, o trabalhador. O socialismo entrega as crianças na mão do Estado. O socialismo leva a uma condição de miséria e degradação. Então são palavras dele sobre aquilo que ele coloca na sua encíclica em relação ao socialismo. Leão XIII também, em outros momentos, criticou profundamente o comunismo. Então, um papa que é a favor do trabalhador, a favor da igualdade social, da busca, de uma melhor igualdade social, porém crítico, ferrenho do comunismo e do socialismo. Bom, o nosso leão atual, nosso Leão XIV, então, ele assume o título Leão XIV, o nome. Podemos com certeza ter muita referência a esse Leão XIII que eu vinha falando até aqui. Mas também, outra coisa que é interessante, o dia de ontem, 8 de maio, da eleição de Leão XIV, além do Papa Leão XIII, tem duas ligações espirituais muito profundas aqui. Uma delas com a do místico, posso chamar assim de místico, né? Do santo, bem-aventurado, melhor dizendo, Bartolo Longo. Quem foi Bartolo Longo? Na época do Papa Leão XIII, que eu vinha falando dele, nessa mesma época, surge Bartolo Longo na igreja, nascido por volta de 1841 para ser mais exato. Bartolo Longo era de uma cidade italiana perto de Nápoles, de uma região perto de Nápoles. Nessa época, o ocultismo, ou seja, toda ação maléfica do demônio, satanismo, esse tipo de coisa toda, estava em alta. Infelizmente está em alta hoje também, né? Bartolo Longo se tornou até um sacerdote satanista. Olha como que esse jovem estava. Depois ele se tornou advogado. E esse jovem estava perdido nas mãos do demônio. Aí um dia ele teve uma grande graça. Ele estava passando mal, estava sofrendo, o demônio estava atacando, né? E ele teve uma grande graça. Ele escutou Nossa Senhora lhe dizer que se ele propagasse o rosário, ele seria salvo. Bartolo Longo tem uma grande conversão,
passa a propagar a oração do Rosário. Olha só, a oração do Rosário, mês de maio, o Papa foi eleito agora, Rosário, né? Leão XIII, Rosário em outubro. Bartolo Longo passa a propagar o Rosário, constrói uma enorme igreja que hoje é uma basílica dedicada a Nossa Senhora do Rosário em Pompei, na Itália. E a devoção do Rosário se espalha por meio de Bartolo Longo. Também nesse dia de ontem, 8 de maio de 2025, que o Papa Leão XIV foi eleito, é o dia que se comemora a primeira aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gárgano, também isso é na Itália. São Miguel Arcanjo, olha só a visão de Leão XIII com São Miguel Arcanjo lutando contra o demônio. Então, na eleição de Leão XIV, também foi no dia que se comemora a primeira aparição de São Miguel lá no Monte Gárgano. E o Bartolo Longo era muito devoto também de São Miguel. Vamos fechar tudo isso agora, porque teve bastante informações aqui. Então nós estamos, meus irmãos, num tempo, com certeza, onde o céu está mostrando para nós, num tempo de batalha espiritual. Podemos dizer isso com certeza. Por quê? Porque nós temos a eleição de um Papa que assume o nome de Leão XIV, e nós temos atrás disso aí toda essa história de batalha espiritual do Papa Leão XIII, esse grandíssimo Papa da Igreja, depois do bem-aventurado Bartolo Longo e também de São Miguel Arcanjo. Então nós temos aqui um sinal para a Igreja. Nós estamos numa grande batalha espiritual e Deus está dizendo para nós que nós devemos juntar forças como igreja, com oração ao Sagrado Coração de Jesus, oração com Nossa Senhora do Rosário, oração com os santos, pedindo a intercessão dos santos, oração pelo Papa. Leão XIV precisa muito das nossas orações, para que ele também tenha toda essa consciência dessa grande batalha. Claro que ele tem muito mais do que eu, do que nós, mas para que tenha ainda mais, né? Muita sabedoria, muita fortaleza para levar a igreja nesse tempo de grande combate, onde a igreja está vivendo. Confiemos no Senhor, rezemos com Nossa Senhora, nos entreguemos ao coração de Jesus, a sua grande misericórdia, e seremos vencedores neste combate. Deus abençoe a todos nós.